O alho é um vegetal adorável para cultivar porque, na verdade, não é muito difícil e armazena muito bem. Então, de uma colheita de verão, você pode ter comida ou natureza alho para comer por muito tempo. Na verdade, eu tenho um bulbo aqui que colhi exatamente 1 ano atrás e ele tem estado pendurado no conservatório da minha casa, que é um lugar muito bom para armazenar alho, porque basicamente ele só quer ser mantido seco, basicamente, dentro de casa. A atmosfera é boa e tudo é bom, exceto que estou sentindo apenas um pequeno pedaço macio, mas não é ruim para 1 ano de idade. Então, 1 ano antes, esse estava assim. Na verdade, existem 2 colheitas diferentes aqui, não exatamente tipos distintos. Há uma parte externa e uma interna, e eu descobri que cultivar alho ao ar livre no Reino Unido, no momento, por qualquer motivo, eu realmente não sei, está pegando muita ferrugem. E ferrugem, você ainda pode ver um pouco, tiramos a maior parte dela aqui. Nestes folhas, faz as folhas ficarem amarelas prematuramente, e você realmente vê primeiro pequenas manchas laranjas, e depois elas se desenvolvem e interrompem a fotossíntese foliar. Então, este é o alho ao ar livre, que foi colhido 6 dias atrás, no dia 18 de junho, que em nosso clima e latitude é um pouco cedo. Normalmente, eu diria que seria por volta de hoje, 24 a 26 de junho, quando as folhas ainda estariam verdes. Este é um ponto crucial sobre a colheita de alho. Alguns afirmam que deveriam ser amarelos. Isso é falso, não acredite. Você ainda deveria estar vendo cerca de metade das folhas, no mínimo, verdes. Mas o que você está procurando, e você pode verificar isso, apenas meio que cavar o chão com a mão ou usar uma pá, tanto faz, e sentir ao redor da lâmpada, e você deveria estar sentindo protrusões onde os dentes estão se formando. E estes estão imaturos devido à ferrugem. Esses são não só maiores, mas também um pouco mais maduros. E você pode ver os dentes começando a se soltar. Na verdade, se eu apenas descascar um pouco a pele externa, dá para ver mais claramente. A pele externa era branca no momento da colheita e, curiosamente, agora ficou roxa. Você vê o belo dente de alho ali? Então, sabe, eu diria que este alho está 90% maduro e está bom para armazenar. Ele vai se conservar muito bem. Ainda está amadurecendo. Mantemos o máximo possível da parte superior enquanto amadurece, se estiver saudável. Isso apenas contribui para concluir o amadurecimento. E você pode ver a diferença entre... Então, este é o alho plantado ao ar livre, semeado, como em dentes semeados, ao mesmo tempo que este. Então, essa é praticamente a diferença média entre o cultivo sob cobertura, onde não só é um pouco mais quente no tempo de cultivo, que é entre outubro e junho, mas também, eu acho, no momento, de qualquer maneira, sob cobertura, isso significa estufa ou túnel de polietileno, não fica enferrujado. E assim permanece verde até o fim e ainda com folhas bem verdes na colheita. E por ter feito fotossíntese completa, obtivemos belos bulbos grandes. Estou tão feliz com esses. Este é de pescoço macio. Então é importante entender a diferença. Com o de pescoço macio você pode fazer isso. Com o de pescoço duro você não pode. Vamos ver isso em 1 minuto. Os 2 principais tipos são pescoço macio e pescoço duro. Este aqui é colhido mais cedo. Esse é provavelmente o principal ponto de diferença. Plante-os ao mesmo tempo, cuide deles da mesma maneira, mesmo espaçamento, mas a colheita de softnecks ocorre 2 a 3 semanas antes, por isso os hardnecks ainda estão no solo. E os hardnecks tendem a ser um pouco menores e com menos dentes, mas são maiores por isso. A escolha depende da sua preferência. Eles são mais fáceis de descascar, o que é uma grande vantagem. E eu vou pegar este aqui agora e fazer uma planta simulada com ele lá, onde vamos dar uma olhada no alho hardneck. Aqui em contraste está o alho hardneck. E você pode ver a diferença ali por esses caules que saem, que é potencialmente um caule florido. Ele tem uma pequena pagoda no topo, onde a flor se formaria se fosse permitido. Estes são 2 ou 3 que perdemos, mas você normalmente colhe estes como... Eles são chamados de escapes, que você pode comer. Isso seria no final de maio ou início de junho, na nossa situação atual.
Porque isso então incentiva o bulbo de alho a se formar, tudo indo bem. Então você também pode ver aqui, eu deveria mostrar isso antes de tirá-lo, a ferrugem. Sabe, essa seria uma folha verde. Ainda seria se não fosse por essa ferrugem, que são essas manchas laranjas. Você as vê primeiro na parte inferior da folha. E me desculpe, eu não posso te oferecer nada como remédio para isso. É muito semelhante à ferrugem do alho poró, mas na verdade é bem pior e está piorando também, infelizmente. No entanto, acho que vamos encontrar pela espessura do caule um bulbo de tamanho decente. E embora eu pudesse deixar isso um pouco mais aqui, porque não tem mais folhas, é realmente melhor colhê-lo. E também com o alho, se você deixá-lo no chão por muito tempo, ele começa a apodrecer um pouco por fora. E você pode perder a pele externa do bulbo e então os dentes ficam todos expostos. E com certeza você pode ver que isso é bem menor do que os softnecks que estávamos olhando lá. Também menor do que deveria por causa da ferrugem. Então, se eu apenas cortar isso, acho bom cortar as raízes nesta fase, apenas porque elas cortam muito mais facilmente quando estão úmidas. E então eu vou descascar a pele externa. Novamente, bom fazer na hora da colheita, porque então... Bem, é apenas muito mais fácil. E você tem este belo bulbo branco, onde estou vendo alguma diferenciação de cravo. Então, embora a ferrugem tenha causado bastante dano, nem tudo está perdido. Ainda há bastante alho que vale a pena ali, que vamos deixar secar. Você pode deixá-lo secar ao sol, mas quando está realmente quente como agora e com um sol muito forte, é isso que faz as lâmpadas ficarem um pouco roxas. E muito disso pode causar alguma deterioração na carne do alho. Deixamos os grãos ao sol por alguns dias e depois os colocamos sob cobertura com um pouco de ar ao redor para terminar de secar. Por cerca de 4 semanas até que as partes superiores estejam bem secas. É quando os penduramos sob cobertura. E então plantando também, você pode ver o espaçamento aqui. São cerca de 10 centímetros, 4 polegadas. As fileiras são 30 a 35 centímetros, 12 a 14 polegadas de distância. É bem próximo. Então nós amolecemos lá fora e tivemos bastante alho dessa área relativamente pequena. E a maneira como os plantamos é muito simples. Basta fazer um buraco. Eu uso um furador porque é muito fácil fazer um buraco no composto de superfície macia sem cavar. E então você pega, eu sempre acho melhor pegar as melhores lâmpadas do ano anterior. Seja paciente comigo. Estamos em junho, isso é um plantio falso. Não é um plantio real. Isso é o que você quer fazer em outubro. Então, se eu quisesse cultivar esse alho hardneck, eu deixaria secar e depois desmontaria o bulbo em dentes em outubro. Não está escrito em pedra, tem que ser em outubro. Isso é uma média. De meados de setembro até o Natal é possível. No início desse período, você tende a obter mais rendimento. Então, selecione os maiores dentes de alho e coloque-os na mesma posição em que já estavam crescendo. Então, essa é a parte inferior, a parte que cria raízes para dentro do solo, cobre por cima, e isso é alho plantado, supondo que seja outubro. E, na verdade, o que fazemos é colocá-los não muito fundo, talvez com essa quantidade de terra acima deles, e então a cobertura anual de composto na cama. Em outubro funciona muito bem. Essa cama foi compostada em outubro passado. Ela recebeu 1 ou 2 outros pedaços e sopros desde então, só porque queríamos perder um pouco. Mas basicamente essa é a essência, a simplicidade. E descobri que sem cavar, remover ervas daninhas não é problema, pois não crescem muito. E só para terminar, acho que será divertido olhar para uma variação de alho, que é o alho elefante. O último alho que estamos olhando aqui é um pouco louco, é chamado de alho elefante, que eu acho que é o nome errado, na verdade. É porque o sabor é muito, muito suave. E eu agora o considero como um alho poró usado. Você pode ver como as plantas parecem bastante com alho poró e veja, não sofrem com ferrugem. Não a mesma ferrugem, de qualquer maneira, é o alho ali e é coisa incomum aqui. Desculpe, estou me adiantando. Não é frequente eu usar uma pá nesses vídeos, mas eu dei uma vasculhada nesse monte e está tão fortemente enraizado.
acho que o método mais simples para removê-lo será apenas cortar um pouco por baixo com esta pá. É uma pá bastante afiada e autêntica. E a razão de haver muitos caules saindo deste tufo, normalmente você teria, digamos, porque você planta um alho poró gigante, você obtém uma lâmpada ao esfregar o dente. Mas, serei honesto, esqueci de colher isso no último verão. E então havia muitos dentes de alho poró gigante aqui, produzindo muitas lâmpadas. Estou bastante curioso para ver o que de fato aconteceu em termos de colheita. Vamos ver uma variedade de formas e tamanhos, e parece que muitos deles serão bastante grandes. Talvez se eu parar de alavancar agora, pois este já está saindo. É outra curiosidade sobre o alho elefante, e tenho certeza que alguns de vocês sabem melhor do que eu, os pequenos bulbilhos que se formam do lado de fora dele. Mas enfim, você pode ver que maravilhoso exemplar de alho é esse. Então esse é apenas um dos poucos que estão crescendo aqui, tem outro ali. Aqui está provavelmente o maior de todos. Na verdade sim, eles são bastante rasos. Então, fazendo uma pequena alavancagem com a pá, funcionou para soltar todos eles. Olha isso, uau! Eles estão crescendo próximo a um monte de aspargos e algo chamado Bom Rei Henrique ou espinafre de Lincolnshire. Então eles não tiveram tudo como queriam, mas estão se virando bem. E tem um ligeiramente sim. Se você puxar com muita força e não deixar um pouco ou cortar por baixo, pode perder o caule. Não vão se manter. Ainda seriam bons para comer se quebrassem, mas não para guardar. Estes vão se manter bastante bem por um bom período de tempo, até a próxima primavera ou até mais tempo. A mesma história se você mantê-los secos. Há muitos bulbilhos aqui e eu estou um pouco curioso para ver o que acontece. Acho que com eles crescendo vou contornar este lado, na verdade para este último, porque eu não corto demais nas raízes do aspargo. Nossa, você é incrível! Se você espera que isso tenha gosto de alho, ficará desapontado. É mais alho poró e não tem muitos dentes realmente grandes. E você também pode ver como estou colhendo em um momento em que há bastante folhas verdes, mas veja como está maduro. Poderia ter ficado talvez mais um pouco de semanas. Então há uma janela de colheita bastante longa, de agora até meados de julho, neste caso, isso. Vou tratá-los da mesma forma depois disso. O alho tem uma propriedade que eu realmente gosto. Uma vez que você tem uma colheita, você também tem sua semente. O suave que eu estava colhendo, eu comprei a maior parte das sementes há 16 anos. Então eu apenas continuei, replantando bulbos desse mesmo estoque. Então é uma cultura muito econômica para cultivar, não muito difícil. Recomendo a abordagem sem escavação, pois a remoção de ervas daninhas pode ser um problema. Porém, elas não competem muito com o alho, então você deve achar o processo bastante simples.